graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Podeis assentar, queridos, obrigado. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez. E aprove o Senhor essa oportunidade para cultuá-lo, glorificá-lo. Quero lembrá-los, foi bem falado pelo pastor Marcos, mas apenas reiterando, às 9 da manhã, Santa Ceia no domingo. Compartilhe com quem você puder. Quem sabe, se você puder vir sem o café da manhã, tirar a manhã do domingo para consagrar ao Senhor, jejuar. Talvez até chegar um pouquinho mais cedo, orar ao Senhor Jesus. A gente sempre tem, e acontece inclusive nos domingos, das 6 às 7, tem a oração da nossa batalha de oração que temos todos os dias das 6 às 7. Mas neste domingo em especial, quem sabe você venha mais cedo, tire aí uma meia hora antes do culto. E olha, é tão bom buscarmos a Deus. Faça isso, você não vai perder por isso, só vai a ganhar. Gostaria de convidá-los para ler comigo um texto bíblico que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, por bondade, e o versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 26. Diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lança a foice, porque é chegado a ceifa. De novo ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um pão de mostarda que, quando se semeia, é a mais pequena de todas as sementes sobre a terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas outras parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas não lhes falava nada, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Se você puder caminhar um pouquinho mais à frente, no livro de Lucas, no capítulo 17, por bondade. Aliás, leamos antes, no mesmo Lucas, o capítulo 13 e o verso 20. E diz assim: perguntou mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O capítulo 17, o verso 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Sei que o pastor Marcos já conversou com Deus, mas como tem o hábito costumeiro de antes da palavra o fazer, peço a você inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos, por favor.
Paizinho majestoso, mais uma vez, nós lemos a Tua palavra e tão bela como ela é. Só Tua palavra pode alimentar o espírito do abatido, do cansado, do alquebrado. Só Tua palavra pode confortar o coração ferido, até amargurado e às vezes quebrantado. A Tua palavra nos alimenta, nos faz ter perspectivas, e é por causa e em razão da Tua palavra que estamos aqui esta noite. Não havia outro lugar melhor a estar do que este aqui, a ouvir a Tua palavra. Estar em Tua presença, Senhor, é melhor do que 1000 vezes outros lugares. Por isso, peço-lhe que a Tua palavra seja compreendida esta noite, e que uma vez compreendendo-a, possamos sim ensiná-la àqueles que um dia puderem estar aos nossos ouvidos. Assim eu peço à Tua igreja, que enquanto eu estiver a falar a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito possa ensinar a Tua igreja. Eu rogo isto em o nome de Jesus. Amém. Queridos, por onde tenho andado, e não poucas vezes por telefone, ou por e-mail, ou por internet, seja qual for o mecanismo, eu tenho recebido várias perguntas, vários telefonemas, vários e-mails, onde líderes, pastores, crentes de um modo geral, principalmente aqueles que assistem a algumas de nossas ministrações via internet, e onde todos têm acesso através do canal da R100, e me perguntam constantemente, semana após semana, o que é o reino e como o reino funciona, e eu então lhes digo: tem tudo aí na internet de forma bem explanada, mas as pessoas vêm com tantas dúvidas, com tantas questões, embora tudo que temos falado seja de maneira simples. E essa noite não será diferente, será de maneira simples, até para possamos compreender de maneira clara aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E essas perguntas, elas ao mesmo tempo me alegram, mas também ao mesmo tempo me perturbam. Me alegram pelo fato de as pessoas estarem querendo aprender um pouco mais, e talvez até com suas curiosidades aguçadas, embora não seja um assunto novo, não seja nada como a última descoberta, ao contrário, é algo extremamente simples que está aqui no Evangelho desde que Jesus veio. E me assusta porque as perguntas são das mais distantes, das mais difíceis, no quesito conhecimento quanto à simplicidade desse reino. E elas ficam perturbadas justamente por acharem que não pode ser tão simples assim, de que o reino não pode ser algo tão palpável, tão simples, tão real, de que viver o reino de Deus deveria ser algo extremamente complicado, meio que levítico, meio que números, na perspectiva de sacrifícios e mais sacrifícios, e rituais e mais rituais, e leis e mais leis. E as pessoas, a maioria das perguntas é: pastor, mas não pode ser tão simples assim. Isso não pode ser de Deus. É até questionador, entende? Porque a gente olha para o Evangelho e percebe que não há nada mais simples do que o reino de Deus. E não há nada como se complicar aquilo que já foi descomplicado por completo por Jesus. É como se pudéssemos então pegar as palavras de Jesus e criar vários códigos e preceitos em cima daquilo que ele já disse, e dificultar a vivência daqueles que querem estar no Senhor. Isso, como disse, me perturba, me deixa um pouco preocupado, porque dá-nos a entender que as pessoas não querem aceitar o Evangelho como ele é, não querem viver a verdade e a beleza do Evangelho como ele é. Dá a impressão que elas estão tão cativas sobre os preceitos religiosos, que não conseguem se libertar daquilo que é religioso, mesmo quando o Evangelho os liberta, ou os propõe liberdade. Dá a impressão de que aquilo que Jesus ensinou-nos e está nos ensinando por meio de sua palavra é algo não real, é algo fictício,
é algo passageiro, é algo efêmero demais e que nossa alma tão complexa não precisa e não consegue absorver, justamente por ser simples. Mas eu pretendo ser hoje ainda mais simples, na perspectiva de construir dentro de nossas almas a ideia de Jesus, de que a partir de sua vinda, acabaram-se os altos preços. A partir de sua vinda, não há mais dívida alguma. Há, portanto, possibilidades para aqueles que nele creem. Até a vinda de Jesus, todos estávamos como que endividados com o Criador. Ainda que tenhamos as nossas preocupações financeiras de modo terreno, mas tínhamos também dívidas impagáveis para com o Criador. A saber, os nossos erros e nossas falhas iam cumulando em uma conta negativa diante do Eterno. De modo que por mais que fizéssemos boas ações ou boas atitudes, ainda que pudéssemos pegar tudo o que somos e temos e vendêssemos e doasse a quem precisa, e ainda que pudesse nos sacrificar em prol aos pobres ou aos descamisados, dando-nos a própria vida, ainda assim não pagaria tal dívida pelas nossas falhas e mazelas humanas. Conquanto que tivéssemos toda a bondade do mundo, olharíamos o extrato de nossa conta e verificaríamos que estava em vermelho, em negativo. E se juntássemos, portanto, toda a bondade humana, e hoje os 7,2 bilhões de pessoas pudessem culminar todos em ações de amor e bondade para com o próximo, ainda assim, juntando tudo isso em uma somatória de valores, não daria para abater e quitar, portanto, a minha dívida diante do Altíssimo. Tal era o preço. É por isso que foi necessário o próprio Filho, a saber, o Cristo, se entregar de modo inteiramente voluntário, sem qualquer coação, sem qualquer repressão, ou sem qualquer obrigação. É por isso que escreve Oséias no seu livro, dizendo de forma tão poética e profética, nos meados do capítulo 6, dizendo as palavras do Eterno que retrata o seu coração quando diz: eu voluntariamente vos amei, como quem quer dizer, não fui obrigado a amar, não fui obrigado a me entregar, não fui obrigado a fazer qualquer sacrifício por vocês, eu literalmente vos amei a ponto de morrer por vocês. Partindo desse princípio divino, Ele decidiu, portanto, quitar as nossas dívidas, como somos sabedores disso. Pegando as nossas cédulas ou a nota promissória que nos era contrária diante do Eterno e que fazia com que nossa ficha diante dele estivesse vermelha e o Serasa do céu mantivesse o nosso nome em alto e bom escrito. Ele, portanto, pegou tudo isso e cravou na cruz, pagando todas as nossas dívidas e nos liberando, portanto, desse peso que nos fazia contrários diante do Eterno. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 10, ele diz que antes éramos inimigos de Deus por conta de nossas falhas e pecados, mas a partir do momento em que o Cristo se entregou por nós e pagou as nossas dívidas na cruz, o apóstolo Paulo diz que essa inimizade foi derrubada e, portanto, o vínculo pode ser refeito e reatado através do mesmo sacrifício do Cristo, sendo ele, portanto, o elo de ligação entre o homem que estava afastado e o Deus que estava distante, e agora o Cristo os une por meio de seu amor. Logo, não há mais dívida, e se não há mais dívida, abre-se um leque gigantesco no reino de possibilidades. Então diga para quem está ao seu lado de modo abençoador, diga para essa pessoa: antes endividados, agora com a dívida paga, antes cheio de impossibilidades, agora tudo é possível ao que crê. Isso é muito bacana, porque antes endividados, mesmo que crescêssemos, era impossível. Antes endividados para com o Altíssimo, mesmo que tivéssemos toda a fé acumulada no mundo inteiro, era impossível. Mas agora, uma vez paga a nossa dívida pelo sangue de Jesus, o Filho do Eterno, então, uma vez crendo, todas as coisas são possíveis. Isso é maravilhoso.
E é diante dessa perspectiva de que tudo é possível que Jesus nos ensina hoje aqui a grandeza do seu reino e como podemos vivenciá-lo nessas possibilidades múltiplas. Os nossos dias não são dias bacanas. Não é preciso fazer um esforço muito grande para analisarmos a situação caótica que o mundo vive hoje. E quando digo de mundo, eu digo todo o contexto que estamos inseridos nele. O mundo global, a população de um modo geral, nós outros inseridos nele. Perceba que em qualquer jornal, em qualquer programa, em qualquer vídeo via internet, ou em qualquer mensagem que você receba, seja WhatsApp ou Instagram, ou qualquer outra coisa social por aí fora, o que mais se tem são notícias retratando as dificuldades que o mundo tem enfrentado. Guerras das mais terríveis. O próprio Brasil está em guerra. Perceba que a Síria, em uma guerra constante, teve a média, nesses 10 últimos anos de guerra, de conflitos do Oriente, a média de 200 mil mortos. Mas o Brasil morre a média de 55 mil pessoas por ano. Então, se fosse comparar os últimos 10 anos, chegaria à casa do 500.000 de pessoas que morreram em meio à guerra urbana que há no Brasil por ano. Estamos em crise. Em crise em conceitos morais, onde os padrões estabelecidos, desde quando éramos conhecidos por gente, vêm sendo dilapidados e arrancados da mentalidade das pessoas dia após dia. Valores tão normais e tão importantes quanto os valores da vida, onde a gente consegue ver as pessoas estabelecendo paralelos, onde não se pode de maneira nenhuma agir com brutalidade para com aquele que tira a vida, nem prender de maneira forte aquele que é menor ou de 16 anos de idade, mesmo que esse tenha cometido um crime hediondo, e ao mesmo tempo se defende de maneira contundente o ato de tirar a vida de um bebê de até 3 meses e meio de vida. É um contrassenso gigantesco. Como que se pode defender um lado e daqui a pouco defender o outro apoiando a morte? Se por um lado 16 anos é um contrassenso, é inocente, o que dizer então de um bebê de 3 anos, 3 meses e meio no ventre de uma mãe? Se considera assim um homem de 16 anos de idade, que sabe muito bem o que faz da vida, não é nenhuma criancinha, não é nenhum tolinho. As crianças de menor idade, como esse garotinho, como a Aninha de 3 anos de idade, sabe às vezes muito bem o que está fazendo. Se não soubesse, não olhava para a gente com um olhazinho de traquinagem quando vai fazer uma traquinagem. E o pai e a mãe diz não, ele sabe que é não, então ele faz disfarçadamente como quem olhando, não é? Quem não teve filhos ou netos assim, sabe que ele sabe o que é certo e o que é errado. Não no nível de um adulto, mas aprende o certo e o errado quando criança. Então esse contrassenso nos deixa perturbados, porque isso permeia uma sociedade. Em meio às crises corruptivas de contexto global e não só de Brasil. Em meio aos avanços de ideologias, onde a degeneração humana se tornou o objeto principal da sociedade. É dramático. Você vê como as nações, como os governantes têm apoiado e promovido e patrocinado tudo aquilo que desconstrói os conceitos morais. Como pode? E como queremos defender, portanto, a própria família ou a sociedade, se aquilo que a sustenta tem sido ruído ou corroído em sua base? Esse é o perfil de mundo globalizado. Por não falar de economia. E se for falar de economia, nós temos no Brasil muito argumento para mostrar que a economia vai de mal a pior. Basta você olhar o seu olerite no final do mês e comparar com a sua agenda de compromissos que você tem que fazê-lo. Basta chegar o mês de janeiro, que todos nós começamos a coçar a cabeça em novembro, porque o janeiro vai chegar.
E a quantidade de impostos é tão imensa, é tão terrível, que a gente já começa a se preocupar 2 meses antes. Basta falar em economia para os cabelos começarem a se arrepiar ou caírem. Não, Edson? Total. Diante desse desafio, a gente fica perplexo porque não melhora. A cada mês, a cada ano, e você cria perspectivas, e a gente, começa a pensar, vai melhorar, o ano que vem vai ser um ano de paz. Aí chega o final do ano, faz aquela festa de ano novo, solta aquele monte de pombinha branca, não, Paulinho? E diz assim: Dourados vai reinar a paz a partir de agora, porque tem mais polícia, tem mais educação, tem mais coisas. Aí você descobre que é tudo balela. Dá a impressão que é uma propaganda enganosa e a coisa não flui. E nos sentimos, portanto, reféns dentro de nossas próprias casas. Não há um só que possa levantar as mãos e dizer: está 1000 maravilhas e não precisa melhorar mais nem uma arruela nesse país. E não estou dizendo apenas de país. Eu não vou nem entrar nos contextos dos países africanos ou asiáticos que estão imergidos em uma pobreza profunda. Ontem recebi uma pesquisa feita por um segmento da ONU, que chama FAO, que é Organizações de Combate à Fome da ONU, e estima-se que o ano de 2018 vai ser marcado com a morte de aproximadamente 4,5 milhões de crianças de subnutrição e fome em 2018. 4,5 milhões de crianças. Destes, 3 milhões estão em solo africano. Então a gente fica abismado, assustado com tudo isso. Então se pergunta: onde vai parar? Então ouvimos no Evangelho e mensagens de autoajuda, boas mensagens, boas palavras, e nos empolga, nos anima, nos reforça, nos convence, nos levanta. Isso é bom. Então conseguimos nutrir a nossa mente e imaginar qual é o tipo de mundo que a gente queria. Se você e eu pudéssemos agora, nesse minuto aí, sentadinho como vocês estão, por um breve minuto, quem sabe até fechar os olhos de sua consciência e viajar na tua imaginação, e imaginar que mundo legal seria aquele no seu imaginário. Um mundo onde as pessoas pudessem ser completamente educadas, onde no trânsito não houvesse sequer um olhar negativo, onde as pessoas sempre respeitassem as vagas dos idosos, onde todos tivessem o interesse de ceder a vez para o seu próximo, onde os ricos se sentissem conscientemente incomodados e se sentissem pobres a ponto de pegar o que tem e ajudar aqueles que não têm, não sob o prisma de uma obrigação, de um socialismo macabro, mas sob o prisma de um coração disposto a compartilhar. Como bom seria se o mundo todo pudesse olhar e dizer: vamos equalizar, vamos acabar com a fome global, vamos ajudar os países emergentes e torná-los como nós. Se os malfeitores pudessem dizer: a partir de hoje vamos destruir tudo o que é maléfico, e ao invés de assaltar, vamos plantar uma árvore, vamos ajudar pessoas, vamos construir calçadas, vamos tapar os buracos das ruas, vamos ajudar a plantar para saciar a fome dos pobres. Um mundo onde os jardins fossem mais floridos, onde as propagandas, principalmente agora na época eleitoral, onde os hospitais são iguais aos das propagandas eleitorais, tudo limpo, tudo bonito, sem fila, onde os UPAs, as coisas são tudo novinha, e não tem nem um monte de cadeira vazia, porque tem médico sobrando, onde as escolas com aquelas carteirinhas bonitas, aqueles professores todos sorridentes, e aqueles alunos todos bem vestidos, felizes, entrando na sala de aula. Sabe, o mundo mais utópico é o mundo das propagandas eleitorais. O mundo lindo,
Você não vê uma pessoa chorando, triste, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo legal, as pessoas andando de mão dada, alegres pelas ruas, outros passeando pelos parques, as crianças soltando pipa. Eita, que mundo imaginário. É na verdade? Agora pergunte para quem está ao seu lado, diga, não é esse mundo que você realmente queria? É o que queríamos. Quem de nós não gostaria que a educação desse país fosse 100%? Quem de nós não gostaria que o seu salário fosse 5 a 10 mil reais? Quem de nós não gostaria que todos pudessem ter direito? Aliás, direito tem, mas que todos pudessem ter cumprido o seu direito de uma casa própria, de saúde, de qualidade para todos. Quem não gostaria que o mundo pudesse ser pacificado? Que ao invés de mísseis, dessem bênçãos, casas, presentes. Que ao invés de balas, pudessem distribuir pombinhas, ursinhos. Quem dera pudéssemos, ao invés de construir grandes prédios para ostentar riquezas, as pessoas pudessem pegar os recursos e matar a fome dos pobres no mundo todo. Salvar vidas no mundo todo. Quem dera. É um mundo imaginário. A nossa imaginação consegue construir isso. Então de imediato vem uma frase ou uma palavra que diz isso nada mais é do que utopia. Ao mesmo tempo que construímos um cenário no qual a gente imagina estar lá dentro dele. E da minha idade para frente a gente já começa a sonhar em ter netos correndo pelos jardins floridos. Então vem aquele choque de realidade, diz utopia. Você está sonhando, de repente toca uma campainha e diz utopia. Você está alimentando o teu coração com as mensagens, aí então de repente alguém te chama, ei, acorda, volta, utopia. Não é? Aí você volta para a realidade, você anda pelas ruas esburacadas, você vai pegar o teu carro com o óleo vazando, você vai chegar em casa, a coisa não está boa, você olha na geladeira, o mais cheio é uma jarra d'água, que era de Coca-Cola, agora virou vaso d'água. Hoje eu vi um negócio muito legal, de que tudo de pobre é reciclado. E é verdade, a gente somos os maiores recicladores do mundo, porque uma potinha de margarina vira Tupperware. Não é verdade? É tudo muito legal. A blusinha vira pano de limpar. Toalha vira pano de chão. Aproveita tudo. Esse povo é de Deus. O mundo devia ser reciclado só por pobre. Perceba, portanto, que a realidade nos chama a atenção de imediato. E por mais que a gente quer sair dela, alguém faz questão de nos colocar de volta. É incrível, você sai de um culto cheio de ânimo e chega na segunda-feira pulando, pegando anjo para a perna. Alguém tem que te dar uma má notícia e dizer, ei, não é bem assim não, volta. Não é verdade? Oh, coisa mais triste. Mas essa é a vida que a gente tem. Então se faz perguntas e uma delas não se cala. Como podemos mudar isso? Outra que não se cala, é possível mudar esse mundo? Terceira que não se cala, tem jeito esse mundo vil e desgraçado que vivemos? Ora, diante de tais fatos, nos assusta, porque parece que não há respostas positivas. Vê se alguém tem uma resposta positiva aí do teu lado. Pergunte para quem está ao seu lado, tem jeito, meu irmão? Dá uma olhadinha melhor para essa pessoa, se comunica com ela, troca um WhatsApp com ela aí e diga assim, tem jeito? Bem, como podemos mudar o mundo de então? Como podemos consertar as coisas? Bem, a resposta bíblica para essa enfática pergunta é que tem jeito. Não é utópico. Não é uma fantasia. Não é uma propaganda enganosa. Não tem viés político. Nem viés religioso. Tem jeito. E o único jeito
É quando as pessoas começarem a compreender, entender, compreender e viver os conceitos e os princípios estabelecidos pelo Eterno no seu reino. Não existe outra fórmula mágica, instantânea para isso. Não há uma mensagem de mudança tão contundente quanto a do Cristo. Não há mecanismo tão palpável e tão real quanto o de Jesus. Todos aqueles que eu pude até hoje argumentar, principalmente aqueles que são islâmicos, e que pude confrontá-lo com o Evangelho, todos esbarram dentro dessa perspectiva daquilo que o Cristo ensina. Não consegue ir à frente daquilo que Jesus ensina. Todas as leis e conceitos que Maomé, que Buda, ou qualquer outro líder, seja Dalai Lama, seja Confúcio, quem quer que seja, todos os ensinos esbarram nos ensinos de Jesus, porque ninguém ensinou vivência como Jesus ensinou. Ninguém ensinou regras do bem viver, do viver em sociedade como Jesus ensinou. Isso é conceito de cidadania de reino. E é esses conceitos que deveriam estar sendo vividos por aqueles que creem nele e transmitidos para toda a humanidade, para que esta também pudesse absorvê-los. É isso que Jesus está dizendo aqui na parábola, em que ele cita a parábola da semente. Ele diz que o reino de Deus é assim, como que um homem lançasse a semente na terra. Ele quer enfatizar que a decisão partiu dele de plantar. A semente foi lhe dada. Ele acreditava nela. Ele sabia o que ela produziria. Então ele só planta aquilo que ele acredita. Ele só semeia aquilo que ele sabe que produz. Ninguém pega sementes de carrapicho e sai por aí plantando. Já viste alguém fazer isso? Rapaz, tem uma coisa triste, é o tal do carrapicho. Ele nasce sem ninguém pedir. É ou não é verdade? Quem já trabalhou na roça sabe disso. Outra triste, irmão. A gente chegava em casa de tarde, levava 1 hora só para tirar o carrapicho. E o que era pior, para o outro dia pegar tudo de novo. Então minha mãe certa feita teve uma ideia, que ideia mais brilhante. Havia sacos de adubos antigamente que era de plástico. E ela cortou aqueles sacos de adubo grossão e fez calças. Aquilo suava de um tanto, irmão. Pensa um trem que molhava, escorria assim, ó. Só que não pegava carrapicho. Então valia a pena o suor. Ficava tudo assado, mas valia a pena o suor. Melhor do que assado com carrapicho. Era só assado. E os bichos nascem onde ninguém planta. É incrível. E geralmente pragas nascem onde ninguém plantou. Pode perceber? Que existem terras que não tem praga nenhuma. Só aquela grama rala. Aí você pega, arranca a grama, passa um veneno ali, um adubo, aliás. Faz o trieiro e semeia. Antes de nascer a semente que você plantou, a praga do carrapicho já começou a nascer. Ele não estava lá. Mas não sei, deve ser o diabo à noite que semeia, não é possível. Ô bicho ruim, sabe? É na verdade. Isso também é no aspecto de nossa vida. O que Jesus está dizendo é que para mim plantar, eu preciso primeiro conhecer a semente, acreditar na semente, ela precisa estar comigo. Ele está falando de que o reino de Deus é assim. Você recebe a palavra do reino, acredita naquilo que veio, transforma a tua vida. Então você decide plantar aquilo que primeiro fez resultado em você. Você só pode semear na vida dos outros aquilo que funcionou para ti. Isso é reino.
O grande problema da religião, e mesmo o cristianismo, que é uma religião, e cristianismo não é uma invenção de Jesus, cristianismo é uma invenção religiosa. O que Cristo ensinou é as boas novas do Evangelho, não cristianismo. Cristianismo é um conjunto de regras e leis que nos tornam seguidores de uma instituição religiosa. Evangelho é uma palavra que cura, liberta e te dá condições de viver primeiro para pregar depois. O problema é que a gente tentou catequizar o mundo com a religião. E até hoje, quer saber? Nos 2000 anos de história, a religião foi o mecanismo que mais matou pessoas. Tanto o cristianismo quanto o islamismo. Qualquer livro de história mostra isso. O islamismo ainda mata. O cristianismo religioso mata só as ideias. Mas ainda mata. Escraviza. Enquanto que a verdade de Jesus liberta. Torna-nos vivos. O que faz a proposta de uma mudança de mundo é quando eu decido mudar primeiro o meu mundo. Diga aí para quem está ao seu lado, antes de tentarmos mudar o mundo dos outros, é preciso primeiro mudarmos o nosso mundo. É difícil as pessoas aceitarem essas novidades. É ou não é verdade? Porque é mais fácil você chegar e apontar os outros e dizer, mude tu. Aí os outros mudar para quê? Para ficar igual tu? É por isso que você escuta o tempo todo, ser cristão como fulano. Quero não, vou continuar como eu estou. O grande problema é esse, que o evangelho que se vive com letra minúscula é o evangelho simplesmente da boca para fora. Não é um evangelho que frutificou aqui dentro, que transformou aqui dentro. Porque o que transforma o mundo em paz é o que transforma a mim primeiro aqui dentro, irmão. E desculpem, mas se não transformar aqui dentro primeiro, não adianta nada eu pregar para transformar o outro. É só conversa fiada. Chacoalhe a pessoa pertinho de você e diga: o que não funciona para ti, não funciona para mim. É uma prostituição da palavra. É adulterar aquilo que é santo. Por isso o mundo não transforma. Mas se decidirmos viver o evangelho, se decidirmos nessa série tão conflitante, mudarmos as atitudes, uma após uma, entenda, o reino não é movido a fadas madrinhas, nem a cápsulas de transformação, nem a pedras que você aperta e se transforma, nem a orações mágicas, nem óleos milagrosos, em que basta um toque a pessoa de bruxo vira príncipe, de sapo vira garanhão. Não, não é assim. Não é assim. O que o reino propõe é um conhecimento da verdade que me liberta a partir do conhecimento de mim mesmo. O reino me diz, não é assim que se vive, é assim. Não se trata com grosseria, se trata com cortesia. Não se toma vaga dos outros, dá o teu lugar para os outros. Não devolva um tapa, oferece a outra face. O reino é assim. Então, se quisermos mudar o mundo, tem que começar a mudar nós primeiro. Mudar em casa primeiro. Mudar no trabalho primeiro. Como eu vou mudar, pastor? Basta olhar essa palavra, absorvê-la, compreendê-la,
vivê-la, recebê-la e ensiná-la. Chacoalhe de novo o irmão que está perto de você, que eu acho que está assustado comigo hoje, e diga para esse irmão assim: absorva a palavra. Quando nós absorvemos a palavra de Deus, entenda isso. Quando eu pego a palavra e trago ela para dentro de mim, ela começa a confrontar os meus modos. Ela começa a confrontar o meu jeito de ser. É por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque é a palavra que me purifica. É isso que Jesus disse lá no capítulo 8 do Evangelho de João. E conhecereis a verdade vos libertará. O 32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque é o conhecimento dele em nós. Foi o próprio Jesus quem disse: meu povo se perde por falta de conhecimento. Outra vez ele disse aos fariseus: errais porque não conheceis as Escrituras. É o Salmo 119, verso 105 que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Não há nada que nos mude mais do que a revelação do Evangelho. As pessoas querem nos moldar dentro dos seus conceitos religiosos, mas o Evangelho de Jesus vem nos libertar dos conceitos religiosos, para que possamos viver uma cidadania santa, livre e totalmente baseada no que sentimos uns pelos outros, o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito do Senhor, conforme Paulo diz em Romanos 5,5. O Evangelho não é uma falácia, não é uma fórmula mágica cheia de dificuldade. O Evangelho é a oportunidade mais pura, mais leve, mais sadia de mudarmos o mundo que vivemos. Se cada cristão, ao menos nominais, que nessa nação se dizem 40 milhões, imagine os senhores e as senhoras, se começasse por nós, se cada cristão nessa nação decidisse, portanto, viver o reino. Se cada um de nós decidisse aqui ter cada uma de nossas atitudes monitoradas pelo Espírito Santo e traduzidas em atos de amor para com o próximo, imagine o que faríamos nessa nação. Imagina se cada cristão saísse de dentro das igrejas e dissesse: eu vou praticar a palavra amanhã o dia inteiro. Quantos gestos de amor seria feito? Quantas atitudes de misericórdia seriam praticadas? Quantas palavras de boa índole, de boas ações seriam ditas? Quantos patrões que olhariam para os seus empregados e se perguntariam o que aconteceu com ele? Como mudou? Quantos pais que olhariam para os filhos e diriam: algo aconteceu com meu filho, ele não era assim. Quantos filhos que olhariam para os pais e diriam: esse é outro pai, não é o meu, gostei mais desse. Já pensou se 40 milhões de cristãos desse Brasil decidissem viver o Evangelho? Nós mudaríamos pelo menos o mundo de 160 milhões de pessoas, pelo menos 4 vezes mais. Agora imagine 40 milhões de pessoas dispostas a inspirar esse mundo todo a viver o Evangelho. Aí vos pergunto: é algo difícil? É algo utópico? É algo distante? É algo meramente fictício? É algo impossível a nós outros? Desculpe desapontá-lo, mas não é impossível, não é difícil, não é utópico.
porque pessoas piores do que nós viveram o reino de Deus. Homens e mulheres piores que nós, no sentido de malignidade por aquilo que faziam, viveram o reino de Deus. A primeira coisa a fazer, dentre 8 do que estava aqui para me falar hoje, e é só essa que eu vou falar, é decidir viver. E eu peço que você fique em pé. É decidir viver o reino. É decidir mudar as atitudes. Na prática, sabe quando dá aquele probleminha, o inesperado, e que vem na tua língua imediatamente aquela palavra assim para, sabe, que ia dar um xingão assim, sabe? E quando vinha essa vontade de dar um xingão, viver o reino é olhar para dentro de si mesmo e dizer: essa não é a atitude de um cidadão do reino. Esses dias aconteceu algo engraçado até, que no outro tempo eu certamente não faria a mesma coisa. Não sei, sabe aquele momento de idiotice que você tem na vida? Um momento que o Deb e Lloyd baixa em você, e você fica Deb e Lloyd, os dois juntos. Eu não sei o que deu, eu estava numa zoeira de boa, eu e o Deb, e o Lloyd chegou. Irmão, eu não sei o que eu fui fazer, eu sei que eu fui fechar a porta do carro, e fechei com o meu dedo na porta. Calcula, irmão. Cara, eu falei para mim mesmo, eu fiquei com raiva de mim mesmo. Quase que eu me bati. Não tem cabimento, irmão. Imagina, coloquei o dedo assim, pá! Aleluia, aleluia, aleluia. Comecei a falar assim, minha mulher: quem foi? Eu estou dizendo: estou sentindo aleluia, 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 aleluia. Eu falei uns 50 aleluia. Porque logo que veio a dor, meu irmão, o velho eu chacoalhou a grade aqui dentro e pensou em soltar, sabe? Mas eu repreendi ele e gritei: aleluia, aleluia, aleluia. Ai, só de lembrar dói. Deus foi tão bom que ficou roxo, agora sumiu o roxo. Até minha esposa diz: vai cair essa unha. Eu digo: em nome de Jesus, não vai. E não caiu, está 0 bala. Outro tempo eu não faria assim. Outro tempo, normal, um momento de ira, não é? Não pequei contra ninguém. No momento de ira, o máximo que eu ia fazer era falar mal do carro. Não tinha nada a ver, o coitado, a burrice foi minha. Então falar mal de mim mesmo. Eu tonto, seu burro. Mas não quis fazê-lo. Na verdade eu quis. Mas o Espírito que está me ensinando a viver o reino disse: não pratique. Vença você mesmo. É uma decisão diária que se toma, de levantar pela manhã e dizer: eu vou viver cada centímetro quadrado do reino de Deus. É difícil, mas não é impossível. Por isso cabe a nós decidir fazê-lo. Cabe a você tomar a decisão de, quando seu filho, seu marido, sua mulher, o seu sogro, sua sogra lhe ofender, e vir aquela vontade de dizer: ó, vai, sabe? Você diga: vai orar. Vai orar, irmão, vai. Sabe? Às vezes você pode até falar para: vai orar, irmão. Vai orar. Vai na paz, viu? Enfim. Exercite. Exercite isso. Se a gente não exercitar aquilo que a gente aprende, é o que Jesus disse: o homem prudente
edificou a sua casa sobre a rocha. Então veio o vento, veio a chuva, veio as correntezas e deram na contra casa, mas ela estava firme na rocha e então permaneceu em pé. Mas o homem insensato construiu sua casa na areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a enxurrada e deu na casa e levou com tudo, e ele perdeu tudo o que tinha feito. E ele diz: o homem prudente é aquele que ouve a minha palavra, guarda e as pratica. Mas o homem sensato é aquele que ouve a palavra, mas não guarda e não a pratica. Então, em nome de Jesus, vamos viver o reino para mudar apenas a nós mesmos, e a partir de nós o reino muda os outros. Está aqui, eu não vou ter tempo de dizer, mas eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado: diga, disse Jesus, que quando o homem coloca a semente no chão, ele não sabe como acontece, mas a terra, por si mesmo, frutifica. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você viver o reino, sem você perceber, você vai mudar a vida dos outros, porque a terra por si mesmo frutifica. As pessoas, só de olhar para você e ver como você vive, vai dizer: eu quero ser assim. Eu quero um dia, nem que seja demorado, mas eu quero ser assim. Que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Que o reino de Deus venha sobre nossas atitudes. Que o reino de Deus venha sobre nosso temperamento. Que o reino de Deus venha sobre nossos desejos, sobre nossas raivas, sobre os nossos declínios, sobre os nossos sucessos. Que o reino de Deus venha sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, sobre os netos, sobre os esposos, sobre as esposas. Que o reino de Deus venha sobre os seus negócios. Que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Que o reino de Deus venha sobre o seu salário. Que o reino de Deus venha sobre tudo aquilo que você colocar nas mãos. Que o reino de Deus venha sobre o seu caminho. Que o reino de Deus venha sobre a sua família. Que o reino de Deus venha sobre a sua casa. Que o reino de Deus venha sobre aqueles que são seus inimigos. Que o reino de Deus venha sobre você, e que você o viva em o nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhinhos agora. Essa jovem, esse ministério vai cantar uma canção, ainda que seja parte dela. Eu queria que você incluísse isso no teu coração. Se você puder absorver isso ao teu coração. Se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé se abre o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande sobre o seu coraçãozinho e fechar os seus olhinhos agora. Que a força dessa canção, unida ao som dessa mensagem, possa levar o teu coração a desejar que o poder do reino de Deus venha frutificar a sua vida. Que o governo do reino de Deus venha sobre a sua vida.
eterno Rei, governo de nossas vidas. Sei que estás entronizado entre os querubins. Sei que és Senhor aí nos céus, mas também és Senhor do universo e dessa terra. Sei que tua glória, Senhor, permeia o cosmos. E tu és único, tu és Senhor. Tu és o grande Deus. Como o menor dos seus filhos deste reino, Senhor, eu lhe peço a tua bênção agora. Eu lhe peço a tua conexão com essas pessoas que estão orando aqui agora, Senhor. Algumas estão pedindo perdão a ti, Senhor. Outras estão pedindo o teu conforto. Outras estão pedindo o teu auxílio para dominar o temperamento, para dominar as atitudes das quais eles mesmos não gostariam de tê-las. Outros simplesmente querem te conhecer melhor. É por conta, Senhor, da tua palavra que oro agora, porque acredito que o teu reino, Senhor, está aqui. Então que a unção do teu reino quebra o jugo aqui esta noite. Que a unção do teu reino despedaça algemas aqui esta noite. Que a unção do teu reino traga a convicção de vida salva, assim como traga, Senhor, a preocupação se a vida não está salva. Que o teu reino venha, Senhor, e nos confronte. Que o teu reino nos mude. Que o teu reino nos transforme. Que o teu reino nos sare. Vem com a tua bênção, Senhor. Vem com a tua glória, Senhor. Eu oro com a tua igreja, crendo na frutificação da tua palavra, no poder que a tua palavra tem. Assim declaro, Senhor, assim confio, assim descanso em ti, em o nome de Jesus. Enquanto eles cantam uma canção, se você puder abraçar quem está pertinho de você e dizer para essa pessoa que o reino de Deus venha sobre a sua vida, que o reino de Deus venha sobre a sua casa, que o reino de Deus venha sobre os seus problemas, que o reino de Deus venha sobre as suas dores, que o reino de Deus venha sobre as suas angústias, que o reino de Deus venha sobre você esta noite. Oh, troca abraços e declare que o reino vem.